Honrar pai e mãe é o nosso capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de entrar no nosso tema, eu queria falar com vocês, porque tem gente que é a primeira vez, tem gente que não é da doutrina espírita, né? E a gente está aqui para falar sobre o amor, né? Para falar sobre o que Jesus quer de nós, que é que a gente ame o próximo como nós nos amamos, né? E os princípios básicos que a gente vai falar um pouquinho do Espiritismo. A existência de um espírito, né? O Espiritismo afirma que o espírito é imortal e sobrevive à morte do corpo físico. Tem o processo da reencarnação, que é o processo pelo qual o espírito retorna à vida corporal para que continue a evoluir moral e intelectualmente. Temos também o princípio da comunicação com os espíritos. O contato com os espíritos é possível através de médiuns que facilitam o aprendizado e a orientação espiritual, tanto dos encarnados como dos desencarnados. E a lei de causa e efeito, né? Diz que as nossas ações produzem consequências e que influenciam a nossa evolução. Então vamos lá, deixa eu passar aqui. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é o corolário da lei geral de caridade e amor ao próximo. Não pode amar o próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. E aí eu tenho um textinho aqui. Honre seu pai e sua mãe. Os deveres filiais. É um mandamento que nos fala dos deveres dos filhos para com os pais, que é a consequência direta da lei geral da caridade e o amor ao próximo. Mas significa mais. Junto com o amor aos pais deve vir também o respeito, as atenções, a obediência, o esforço por agradá-los, ou seja, em relação aos pais, ou aquele que exerce esse papel, deve-se cumprir de forma ainda mais rigorosa o que a lei da caridade determina em relação ao nosso próximo de um modo geral. Devemos assistir nossos pais em suas necessidades, dar-lhes repouso na velhice, ter com eles os cuidados que eles têm conosco ou que tiveram quando a gente era criança, né? Então, isso é um ciclo, né? Cuidam de nós quando somos pequenos, nos educam, nos dão amor, carinho, nos dão o caminho da evolução moral, intelectual. E quando vai chegando, né? Na idade mais avançada, nem precisa ir tanto, né? Quando a gente vai se entendendo como adulto, como gente, né, consciente dos valores, é o que a gente tem que fazer por eles, né? E agora deixa eu passar o próximo. Piedade filial. É o que eu já comecei a falar aqui. Honrar os pais envolve mais do que amor. É o que eu já estava lendo aqui. Inclui o respeito, a submissão e a condescendência. Cumprir com eles o que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Amá-los, respeitá-los, né? Tem uma vírgulazinha que eu costumo colocar aqui, essa obediência, esse amor, esse respeito, mas sempre aquele pensamento que às vezes o pai e a mãe erram, né? Às vezes eles estão com uns conceitos equivocados, amando, respeitando. A gente pode dar uma ajudinha quando a gente está vendo ali, não, eu não concordo muito com isso, será que a gente não pode chegar num consenso? Para quê? Para a gente chegar à paz familiar, né? Que é o que a gente tanto busca, né? A paz familiar. Próximo. Esse. Aí a gente chega no quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Isso é uma passagem de Jesus. É até meio estranho, né? Jesus com esses termos, né? Mas eu vou ler um pedacinho e vocês vão entender. Jesus, e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para reivindicar sua presença, pois diziam que Jesus tinha enlouquecido, que ele tinha perdido seu espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e ficando eles do lado de fora,
mandaram chamá-lo. Ora, o povo tinha sentado em torno dele e lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando a olhar pelos que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui a minha mãe e todos os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, esse é a minha irmã e essa é a minha mãe. Está lá em Marcos, no capítulo 3, versículos 20, 21, 31 e 31 a 35. Mateus, capítulo 12, versículos 46 e 50. Isso é uma passagem dele, né? E aí a gente vai entrar naquele... Aqui, vou continuar aqui. Na família corporal e a família espiritual. Porque o que acontece, né? O que eu entendi, né? E vim passar para vocês, que eu acho que a espiritualidade me direcionou para entender assim. Nem sempre aquela família que é a nossa família sanguínea possa ser o ideal. Às vezes, os amigos que a gente encontrou pela nossa caminhada, né? Os primos mais afastados, as pessoas em geral que a gente conhece, a gente cria laços tão fortes, né? São os laços espirituais, é a família espiritual. Acabam sendo mais fortes do que a família corporal, né? O parentesco terrestre ou de sangue não estabelece necessariamente os laços espirituais. É claro que Jesus jamais renegaria sua mãe e seus irmãos. O que ele quis nos exemplificar, nos explicar nessa passagem do Evangelho, é que não são os pais que criam o espírito de seus filhos. Eles apenas geram o corpo deles. E tem como obrigação, aí é a obrigação dos pais, né? Enquanto pequenos, enquanto os filhos estão vindo, ajudar esses filhos a desenvolver a inteligência e o caráter, contribuindo para a sua evolução. É aquilo que eu costumo dizer lá em casa: nasce tudo bichinho. A gente tem que ir, né, colocando assim a mãozinha em volta para que eles saibam amar, saibam respeitar, saibam criar, construir o caráter, né? Então, Jesus é muito sábio, né? E eu, lendo isso aqui, nossa, me passaram várias coisas, né, que acontecem no dia a dia, que a gente, às vezes, eu esqueço muito essa coisa aqui, né, do estar plena para eles, né? Às vezes a gente esquece um pouquinho disso aí. E aí, voltando aqui, os que encarnam numa mesma família, principalmente no caso de parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos ligados por laços de afeto que vêm de encarnações anteriores. Mas também pode acontecer que sejam completos estranhos. Um espírito que não era tão achegado ao outro, precisa de evolução, precisa aprender mais alguma coisa, então ele se aproxima daquele e fazem um trato e vem numa família para cada um conseguir aí a sua evolução. E aqui está dizendo, ainda que as pessoas não se gostassem em outras vidas, que continuam não se gostando, e que encarnam assim tão próximas como uma provação. Ou seja, os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os da simpatia entre os espíritos que os aproximam antes, durante e depois das suas encarnações. O que explica porque duas pessoas filhas de mesmos pais e mães diferentes se entendem melhor do que duas irmãs de verdade, de sangue. Acontece muito, né, gente? Existem os dois tipos de famílias. O que estão ligadas pelos laços corporais, que é essa, né? Aquele núcleo que a gente tem lá, pai, a mãe, o irmão, a irmã, é aquele pequenininho lá que a gente está diariamente com eles, né? A gente tem muito que aprender ali. E os que se ligam pelos laços espirituais. Estava lá, desencarnou, estava lá no aprendizado, poxa, eu estou precisando evoluir nisso, nisso, nisso. Vamos nos juntar, vamos fazer um acerto aqui, da gente reencarnar e a gente subir um degrau? Não, a gente costuma dizer aqui na escola que a gente sobe meio milímetro de vez em quando. Né, Cléo? Meio milímetro. Então, aqui existem os dois tipos de famílias, os laços corporais e laços espirituais. As primeiras, que são os laços corporais,
têm as ligações frágeis, que podem se romper facilmente. Já as segundas estão ligadas de forma mais forte, que vai além da vida corpórea. No caso, os espíritos que são afetos, né? E foi isso que Jesus disse quando ele falou: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Ele desejou mostrar que a família espiritual é a que realmente importa para a gente, já que permanece além da morte e já se baseia na simpatia e na atração dos espíritos. Vamos lá, bater um papo e tal, vamos reencarnar junto, vamos evoluir. E assim acontece. Foi isso que Jesus quis falar. Eu li em outros livros, né? Que muitas pessoas falaram que, como assim Jesus não estava nem aí para os irmãos de sangue, para a mãe Maria, mas não. Como eles, naquela época, né, as pessoas não entendiam muito bem, ele tinha que sempre falar pelo meio das parábolas, ele tinha sempre que exemplificar uma situação. Foi uma forma que ele encontrou de falar: não, aqui também tem os meus irmãos, tem a minha mãe. Então, foi uma forma que ele disse que a família espiritual muitas vezes é mais forte, é mais juntinha do que a carnal, né? E aqui, vamos ver o que... Os deveres com os nossos pais. Proporcionar o repouso na velhice, assistir nas necessidades, cercá-los de cuidados e atenção. Né? Os pais em situação de carência, os pais pobres, dar-lhes mais do que o necessário para sobreviverem. Oferecer-lhes os pequenos supérfluos, uma ida no cinema, uma viagem, um picolé na praia, uma voltinha de bicicleta, né? Os supérfluos. Isso faz uma pessoa muito feliz. Às vezes, só isso que a gente precisa. Um abraço, né? Um beijo, um coração quentinho. Às vezes, é só isso que a gente precisa. Não sobrecarregá-los com afazeres domésticos e tratá-los amavelmente. E os pais que não cumprem com os seus deveres? Não, a gente tem que passar por cima disso tudo e continuar, mesmo que eles não cumpram os seus deveres. Deve-os proceder com respeito e amor. Aplicar os ensinamentos de pagar o mal com o bem e amar até os inimigos. É o que a gente aprende todos os dias. Lendo uma paginazinha, a gente sabe que se o outro não fez, vamos fazer a gente, né? Vamos fazer a gente. Às vezes eu me pego, não, Gilmara, não fez? Faz você, porque eu não vou conseguir mudar o outro. Imagina a gente tentando mudar nosso pai, nossa mãe, estão lá velhinhos, 80, 90 anos. Então, quem é que tem que mudar? Somos nós, né? Duro, dá duras penas, mas eu aprendi. Eu é que tenho que mudar, sempre. Não adianta. Parentela corporal e espiritual. Foi aqui que a gente já estava falando, né? Porque a gente entrou lá naquela passagem de Jesus. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. Eu tenho um textinho aqui. Aqui. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. Os espíritos que encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, ou separados por antipatias igualmente anteriores, e que se manifestam por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. É aquilo, né? Aquela briguinha. Fulaninho, já fez isso, e perde a paciência. Não, mãe, não vou agora e tal. Tem sempre um que é mais danadinho que o outro, né? Tem um que é mais apaziguador. Então é
aquilo, gente. Eu aprendi que a gente não pode reclamar nem por isso. Por tudo dai graças. Por você ter um filho mais levado que o outro, por você ter um outro mais calado, mais apaziguador, por ter um marido que às vezes se exalta, mas querendo o bem de toda aquela família. Até por tudo isso, a gente tem que dar graça, né? Porque se às vezes a gente não tivesse um marido, né, um companheiro que não, às vezes, se elevasse o tom de voz, como é que eu ia aprender a ficar mais calma para poder deixá-lo mais calmo para que a gente consiga ter a paz familiar? Né? Tudo tem um porquê, nada é por acaso e a cada dia é um aprendizado. E por tudo dai graças de verdade mesmo. Aí aqui a gente vai entrar nas duas espécies de famílias. A gente já até falou, né? Mas aqui está no roteirinho, a família por laço espiritual e a família por laço corporal, que é o que eu já falei. Espiritual se encontrou, preciso evoluir mais um pouquinho, se juntou aqui na Terra. A corporal é aquela que deu origem, gerou, né, aquele novo ser. Deixa eu ver aqui. Não, gente, não vou terminar agora não. Vamos continuar aqui que tá, né? Agora tem aqui o parentesco. Eu tenho agora um texto que eu separei para a gente dar uma... Aqui, introdução. E essa união de famílias por laços corporais, ela pode ser frágil, como a própria matéria, e termina com o tempo. Muitas vezes essa união se desfaz, moralmente, já na existência atual. Aquelas famílias, né, que se desentenderam, e que se separaram, e que se perderam um do outro. Isso pode acontecer até aqui na Terra mesmo. A gente não precisa desencarnar para que isso aconteça. A gente tenta, de todas as maneiras, deixar o nosso núcleo familiar unido, forte. Muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes essa união, existência atual, foi o que Jesus quis ensinar quando ele disse aos seus discípulos: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços do Espírito. Pois quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí eu tenho aqui um texto de Santo Agostinho, falando aqui quando a gente encontra uma situação de ingratidão dentro do nosso, né, do nosso núcleo familiar, esse que é onde a gente tem que a gente veio para aprender com eles, né? Muitas vezes eu digo, não adianta nada eu ir para a rua, fazer a caridade, né? Passei o dia inteiro entregando um lanche, entregando refeição, tudo é louvável. Se a minha família, aquele núcleo, está bagunçado. Vai ser, valeu a pena aquela caridade que eu fiz aos necessitados, mas a minha casa vai estar bagunçada, a minha cabeça vai estar bagunçada. Então a gente tem que zelar por isso, tem que zelar pelo núcleo que a gente veio encarnado. E aqui está dizendo assim: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É particularmente sobre o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais que faremos a análise de suas causas e seus efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem esclarecer um dos grandes problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, ele leva consigo as paixões e as virtudes próprias de sua natureza. Retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário até que deseje se esclarecer. Quer dizer, muitas pessoas ainda pensam que a gente desencarna e vai ficar lá esperando um belo dia. Não, você tem que ter a consciência de que você precisa voltar, reencarnar, para que você evolua cada vez mais um pouquinho cada dia. Olha lá, 0,5 milímetro, né, por vez. Espíritas, compreendam o grande papel da humanidade. Compreendam que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir
É a evolução sempre. Cumpram com os seus deveres, façam o que for possível para aproximar essa alma de Deus, mas façam sempre com muito amor. Esta é a missão que foi confiada a vocês, a nós, a cada um de nós, quando a gente se propõe a nos juntar a outras pessoas e formar a nossa família, né? É sempre para a gente se melhorar. A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: o que fizeram do filho que lhes foi confiado? Tudo é uma responsabilidade nossa, né? A gente recebe aqui os pequenininhos, cabe a gente zelar pela educação, zelar pela construção do caráter. Se a gente notar mais tendências, cabe a gente, pai e mãe, começar a consertar da melhor forma que a gente conseguir, né? É tudo uma responsabilidade nossa. Se permaneceu, o que fizeram com os filhos o filho que lhe foi confiado? Se permaneceu em atraso por culpa de vocês, seu castigo não, né? Você vai colher, né? Vê-lo entre os espíritos sofredores, pois a sua felicidade dependia da dedicação que dispensariam a ele. Então, atormentados pelo remorso, pedirão uma oportunidade para repararem a falta. Solicitarão uma nova encarnação para ambos, na qual irão criá-lo com maior cuidado, e ele, cheio de reconhecimento, irá retribuí-los com o seu amor. Não rejeitem, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que sabe pagar com a ingratidão o que recebe. Não foi ao acaso que o fez assim, como também não foi o acaso que enviou para que dele cuidassem. E o passado que está se revelando através dele, podem deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar as desavenças de vidas anteriores. Mães, abracem o filho que lhes causa desgosto e digam para vocês mesmas: um de nós é culpado. A gente não tem ali um filho mais difícil só por culpa dele. Alguma coisa a gente vai aprender com ele, com certeza. Façam por merecer os prazeres da maternidade, que é maravilhoso. Ensinando a seus filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar e para aprender a amar. Muitas mães, em vez de combaterem pela educação os maus princípios de nascença, provenientes de existências anteriores, elas mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por serem fracas, por falta de conhecimento, às vezes, por serem fracas no agir ou por serem negligentes. Mais tarde, com o coração amargurado pela ingratidão dos filhos, sofrerão já nesta vida o começo de suas expiações. A nossa tarefa não é nada fácil. É muito difícil, pois ela exige cultura. Tanto o ignorante quanto o sábio podem cumpri-la. O Espiritismo vem facilitá-la, ensinando-nos a causa das imperfeições humanas. Agora, cabe aos pais observar e combater os menores sinais de manifestação desses vícios, sem esperar que eles criem raízes profundas. Faça como bom jardineiro. Ele vai lá no nosso jardim, quando está cheio de erva daninha, arranca pela raiz, né? Para aquilo ali não acabar com o nosso jardim, né? É a mesma coisa na nossa família. A mesma coisa. Se deixarem que o egoísmo e o orgulho se desenvolva, não se espantem. Mais tarde, se forem pagos com a ingratidão deles. Quando os pais fazem tudo o que podem para o adiantamento moral dos filhos, e mesmo assim, e mesmo assim eles não alcançam êxito, suas consciências podem ficar tranquilas. Fizemos o que pudemos e o que melhor pudemos fazer por eles. Mas aí entra aquela questão do nosso livre-arbítrio, né? A gente melhora ao passo que a gente quer melhorar, né? Mas que os pais que têm que se sentir tranquilos com a situação. Deus... Alguém acha que Deus dá uma prova que a gente não consegue dar conta? Não, né? A gente já escuta isso há um tempão, né?
Ninguém recebe uma cruz mais pesada do que pode carregar. O meu pai falava isso. E é verdade. Ele apenas permite aquelas que podem ser cumpridas. Se fracassarmos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade. Existem muitos que, em vez de resistirem aos maus pensamentos, neles se comprazem. É para esses que estão reservados o choro, sofrimentos em existências posteriores. Chegará o dia em que o culpado, cansado de sofrer, com seu orgulho dominado, pedirá ajuda. Só então Deus abrirá seus braços paternais para o filho pródigo. Deus quase sempre indica um fim de um sofrimento e, por consequência, um aperfeiçoamento para o espírito. É o momento supremo. É o espírito, e o espírito não deve se lamentar se não quiser perder o fruto da prova e terá que recomeçá-la. Em vez de reclamarem, já falei, agradeçam sempre a Deus pela oportunidade de poder vencer e receber o prêmio pela vitória. Quando saírem da vida terrena e entrarem no mundo dos espíritos, serão aclamados como soldado que sai vitorioso de uma batalha. As provas mais difíceis são aquelas que afetam o nosso coração, né? Um pai que não nos entende, um pai que não é amoroso, uma mãe que não é amorosa, uma mãe que às vezes desistiu de um filho. Então cabe a gente, todos os dias, falar para ela, falar para ele: eu te amo, pai, eu te amo, mãe. Isso é o princípio de tudo, é o princípio, o que ele está dizendo aqui, né? Amor acima de tudo, amor acima de tudo. É uma vivência minha, né? Até para... Eu tive um pai maravilhoso, né? Eu sou fã dele há 51 anos. Ele já não está mais com a gente, né? Ele já desencarnou. E a gente teve assim, momentos muito difíceis, muito difíceis. Teve uma determinada época que bebia, né? Teve determinada época que dizia que não queria saber mais da gente. E eu fui crescendo. E uma coisa eu posso dizer: eu nunca desisti dele. Eu sempre estava ali para aconchegar e sempre estava ali para vê-lo melhorar, fazendo as minhas orações, pedindo a Jesus, pedindo a todos os anjos que viessem fazer um círculo de amor em volta daquele núcleo familiar. Minha mãe, eu e mais 3 filhas e ele. Né? Muitas pessoas falam: não, ele não quer melhorar, então a gente deixa para lá. Não, nós fomos ferrenhas, nós fomos insistentes e eu não me arrependo de nada, de nada, de nada, de nada. Se eu pudesse fazer ainda mais, eu faria. E às vezes eu me pego assim, me cobrando. Ele faleceu de um câncer, né? E às vezes eu fico assim: será que eu fiz tudo o que eu podia? Porque eu acho que se eu tivesse levado a trocentos médicos, eu teria salvado, né? Mas não é, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, que é o tempo de cada um. Mas quando ele desencarnou, eu não tinha nada que me trouxesse remorso, sabe? Porque eu era tão apaixonada, né? Antes mesmo de eu ter consciência do espiritismo, né? De tudo isso, eu sempre amei muito, amo muito a minha mãe e foi assim uma convivência de 48 anos muito, muito, muito gostosa. E a minha mãezinha ainda está com saúde e tal. De vez em quando eu roubo ela lá das minhas irmãs, trago para cá, porque eu sou do Rio, né? Então, de vez em quando os meninos ficam lá e falam: vou trazer ela para cá para ficar aconchegada aqui com ela. Está com saúde e é aquilo. Todo dia a gente não precisa dar coisas, a gente precisa ser. Ser uma boa filha, honrar a quem te deu a vida, falar um eu te amo, agarrar todo dia você vai lá e dá um cheirinho nela. Façam isso, façam isso. Chega agora em casa, tá? Seu pai, sua mãe. Pai, vem cá, dá um abraço, dá um beijo. Diz o quanto vocês amam. Pai, o que você está precisando? Mãe, o que você está precisando? Mãe, vamos almoçar amanhã juntas? Pai, vamos pescar juntos, né? Eu acho que
isso é o que traz para junto da gente isso que Jesus tanto quer da gente. Que a gente ame o nosso próximo, que a gente respeitemos os nossos pais, honrar nas necessidades que eles tiverem. E passar isso para os nossos pequenininhos, sabe? Todo dia eu falo para as crianças, a minha maior felicidade é quando eu tiver já mais velhinha, né? Agora eu já sou chata, imagina quando eu estiver mais velhinha. Eles falam, e eles chegarem, né, e abraçar, e ter vontade, olha, hoje eu vou encontrar minha mãe, hoje eu vou encontrar o meu pai. Isso é muito gratificante. Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas assim, sabe? E eu aprendi a passar isso para eles, a importância de você amar aquele núcleo pequenininho que está ali perto de você. A gente ama todos da família, mas aquele núcleo é o que a gente tem o que mais tem que ser zelado, porque é ali que a gente tem os nossos desafetos, é ali que a gente vai aprender a ser paciente. De vez em quando, de vez em sempre a gente perde a paciência, né? Eu sou mestra em fazer isso. Não estou perfeita, né? É ali que a gente vai receber o amor que a gente precisa. É ali que a gente vai fazer o outro crescer cada vez mais, né? E eu creio muito nisso, da gente investir nas crianças. Porque eu vejo, hoje em dia, as coisas estão tão estranhas, os relacionamentos estão tão estranhos. A gente senta numa mesa de um restaurante, você vê cada um com seu celular. As pessoas não conversam mais, né? E a regra lá em casa é essa: sentamos para jantar, a gente faz uma torre disso aqui e deixa lá no canto. Outro dia veio um garçom falar com a gente. Nossa, vocês conversam entre vocês, né, na mesa? Eu falei, não, mas esse teria que ser a coisa normal, né? Eles contam o dia deles pra gente, a gente conta o nosso dia para eles. E eu creio que quando a gente tiver mais velhinho, eu acho que a gente plantou uma sementinha boa naqueles dois que estão lá em casa. E é muito gratificante isso. Mas é aquilo. Chegou em casa hoje? Beijinho. Pai, vem cá. Mãe, vem cá. Ai, você é chata, Gil. Eu falei, não, vem cá. Agarra, beijo. Porque hoje em dia eu só faço isso em sonho, né? Essa noite mesmo eu acho que ele já sabia que eu vinha pra cá. E eu sonhei com ele. Vai lá. Olha, você não tem que ler nada do livro, não. Eu falei, mas fala do que você sente. As pessoas não querem o que está decorado aqui no livro. Fala o que você sente, as suas experiências. E é isso que eu vim falar hoje para vocês. Eu vou ler aqui um texto que eu separei, muito bonitinho. Ah, outra coisa que senão eu vou esquecer de falar. Quem faz o evangelho em casa aqui? Que tem criança em casa? Eu não sei vocês, mas lá em casa a gente tem aquele probleminha. Problema não, né? São crianças. 10, 11, 15 anos, 16. Mãe, tá acabando? Mãe, tá acabando? Mãe, tá acabando? Não, peraí, agora falta um pai. Não, mãe, tá acabando? Então, eu encontrei, fazendo umas pesquisas, o Evangelinho segundo o Espiritismo. Ele aborda todos os capítulos de uma forma mais né, uma síntese, mais facinho da gente ler para eles, e você coloca eles para lerem, porque é um palavreado muito mais fácil, né? Hoje eles me viram estudando para vir para cá, e eles sentaram e estudaram o capítulo do Honre Seu Pai e Sua Mãe. Viram até o coraçãozinho que eu fiz aqui. Minha mãe não pode ver isso, que ela fica com ciúme. Mas vamos lá, eu vou ler aqui um textinho muito bonitinho. Honrai a vosso pai e vossa mãe, capítulo 14. Mães, são pequenos poeminhas, né? Que é o espírito de André Luiz, que é bem gostoso de você ouvir. Mães, nesse momento, inúmeras mães padecem provações dolorosas. Choram a morte prematura de seu rebento ou assistem à miséria dentro de casa. Lamentam a discórdia entre irmãos ou suportam a indiferença e o desprezo. Sofrem a cabeceira de seu pequeno doente ou recebem agressões gratuitas.
Sentem a solidão do abandono ou anseiam por uma gota de carinho. Colhem os espinhos da ingratidão ou são vítimas da intolerância e do preconceito. Amargam a angústia da enfermidade incurável ou passam a velhice sem a presença dos filhos. Todas as mães são abençoadas por Deus, são mesmo, e predestinadas à missão sublime, na exaltação da vida. Entretanto, aquelas que transformam a maternidade em sacrifício resignado são heroínas anônimas, cuja vitória maior é reviver na terra o amor e a renúncia da mãe de Jesus. Amar sem pedir nada em troca, né? Às vezes é difícil a gente fazer isso, né? Que a gente é egoísta, né? A gente quer, eu te amo, você tem que me amar igual. Às vezes eu falo isso, gente. Complicado. Pais e filhos. Há muitos pais que sofrem em silêncio, na intimidade do lar, as agressões dos filhos. Ofertam carinho, mas só conseguem grosseria como resposta. Buscam a compreensão, mas o retorno é o desentendimento. Desejam paz, mas o resultado é a discussão e o conflito. Oferecem ajuda, mas são alvos de sarcasmo, antipatia e até deboche. Convidam ao diálogo, mas encontram apenas o verbo de intolerância. Querem uma convivência amiga, mas são tratados como adversários. Vem cá, vamos conversar, o que você quer? Né? Às vezes a gente escuta isso. Sinalizam boa vontade, mas são atingidos pela revolta. Dão testemunho de irrestrito amor, mas recebem de volta a indiferença. Pais e filhos que não mostram simpatia recíproca são espíritos à procura de reconciliação em nova existência. Aqueles, pois, que ainda não podem amar os pais dedicados que a bondade divina coloca em seus passos, pelo menos lhes honre o nome e a presença, certos de que o respeito a esses benfeitores é apenas um raio de luz, mas o suficiente para afugentar a escuridão do ódio, abrindo caminho para novas conquistas no futuro. Às vezes, né, a gente faz umas visitas aqui. Qual é o nome daquele asilo, Flávio? Santa Laura, não? Vó Laura. E lá tem os senhorizinhos, uns fofinhos. Na vez que eu fui, eu levei maquiagem, né? Maquiei. E elas lá, eu quero ficar bonita e tal. E elas só queriam que eu sentasse e dissesse como é que foi o seu dia, como é que foi a sua manhã. Você está feliz porque a gente está aqui? Né? E elas... era o mínimo. Eu levei um batonzinho, um blushzinho, e elas ficaram felizes da vida. E aí eu pensando, né? Quanto tempo deve ter, ou se é que tem família, né? Quanto tempo que não recebe uma visita de um filho, de uma filha, né? Porque às vezes ficou tão adoentado que o cuidado em casa ficou muito difícil, né? Mas aí eu fiquei olhando, né? Foi um grupo aqui da nossa escola e foi muito gratificante. Os meus filhos foram, foi um grupo grande, a gente brincou, tomamos café e aquilo, eles só queriam ser ouvidos, né? Eles só queriam cantar com a gente, eles dançaram, sabe? Então é o que eu falo sempre. É muito válido você ir lá, é gratificante você ir lá no asilo. Mas se você tem na sua casa, se você tem junto de você, faça agora. Beija, abrace, faça maquiagem, faça a unha do pezinho dele, tudo. Porque daqui a pouco tudo vira uma saudade gostosa de sentir, mas é só saudade. E eles não querem nada, um beijo, um abraço. Nada, isso é muita coisa, né? Um beijão, um abraço. A minha fica assim, não vai, sai. Eu falei, não, mas vem cá, beijo, mesmo não querendo, eu beijo e abraço, quero nem saber. Aí tem outra passagem aqui, que eu quero ler para vocês, que são textos muito bonitos. Ao encontro de Deus, credor e devedor, tirano e oprimido, adversário e inimigo,
opositor e rival, agressor e agredido, enganador e enganado, algoz e vítima, vencedor e vencido, traidor e traído, esperto e iludido, ofenso e ofendido, ofensor e ofendido, mentiroso e lesado, sedutor e seduzido, prepotente e humilhado. Através da reencarnação, essas relações de outros tempos reúnem-se na família consanguínea, gerando antipatias e conflitos em permanente processo de reconciliação. Tá uma bagunça, mas vai lá e ame, vai lá e acarinhe, vai lá e respeite. Mostre o seu ponto de vista. Poxa, eu não acho que podia ser melhor assim, mas ame, respeite. Mude você, não queira mudar, porque a mudança vem da gente. Não, é uma coisa que eu aprendi, a gente não consegue mudar o outro. Né? É difícil a gente mudar um pensamento de um pai, da nossa mãe, é difícil, né? Mas só ame, fala, tá bom, então vamos fazer do seu jeito e tal. Por mais que você ache que aquilo ali não é o correto, é errado, podia ser feito de uma forma melhor, mas é a maneira com que eles aprenderam a fazer, a maneira com que eles aprenderam a te dar amor, a maneira com que eles foram criados. Né? Isso há 50 anos atrás era muito difícil você ver pai e mãe agarrado, beijando, sentando para conversar, era muito difícil, né? As coisas foram evoluindo. Houve uma evolução, teve umas coisas menos boas e umas coisas muito boas, né? Essa coisa do celular foi uma coisa necessária, né? A gente tem acesso à evolução. Há um tempo atrás a gente tinha que esperar carta no correio, né? Mas teve muita coisa de ruim também. Eu vejo que ele afasta as pessoas muitas vezes, sabe? Cada um moram numa mesma casa e cada um tem o seu mundo. O conceito de família não é isso, gente. O conceito de família é estar todo mundo junto. Tem um momento de cada um estar no seu canto, sim, mas tem que ter aquela hora. Fulaninho, vem cá, fulaninho, vem cá. Vamos fazer um jogo de tabuleiro? Vamos jogar um joguinho de dama? Vamos sentar para conversar, vamos ver um filme. Hoje o que eu vejo na maioria das famílias não há esse momento, porque a máquina, ela te dá tudo, né? Então, eu tenho muito medo dessa coisa do honrar pai e mãe daqui a alguns anos. Eu tenho muita fé que isso não vai acontecer, que a gente vai zelar para que isso não aconteça, mas que isso aqui transforme tanto, a gente deixe tanto de não ter importância para os filhos, que a gente vai estar todo mundo idosinho, velhinho. Cadê os filhos? Faz uma chamada de vídeo, tá tudo bem aí, tá. Mas não é isso que pai e mãe quer. Que você vá meia horinha lá, tomar um cafezinho com eles. Pai, o que você precisa? Pai, tá tudo bem? Eles só precisam disso. Né? Aquilo, nem cheguei a ver. Uhum. Coisas terríveis no celular. Sim. Mas tem que observar o que os filhos estão vendo no celular. Sim, e é uma coisa... Agora, liberaram tudo. Sim, sim. As crianças assistirem também. Então, os pais têm que estar mais atentos. Eu acho, né? Assim, no meu ponto de vista, a minha geração tem errado muito nisso, sabe? A gente tem ficado muito... não, ele está no celular, não quero me aborrecer, depois eu vejo. Isso faz muita falta. Boa? Não? Isso vai fazer muita falta no futuro, que não está muito longe não, tá? Vai fazendo falta essa coisa da... como é que eles vão respeitar, como é que eles vão cuidar da gente, se agora a gente está deixando meio que... deixa ele um pouquinho mais no celular... Libera um joguinho, as crianças estão impacientes, porque o retorno do jogo, o retorno da internet é muito rápido, né? Começou um vídeo ali, ela não gostou, ele já passa o dedinho. Vamos ver outro mais interessante? Já passa o dedinho. Aí quando você vai tentar conversar, ele já não tem nem paciência para te ouvir.
Olha que problema que a gente está criando, né, para essas crianças. Ele não tem paciência. Como é que vai ser? Mãe, você está bem? Está doente? Olha, estou precisando de auxílio aqui, meu filho. Ah, não, mãe, olha, não vai dar porque tem inúmeros outros compromissos. Então, eu acho que é agora que a gente tem que começar a mudar isso, porque é agora que a gente tem a chance de mudar tudo. O honrar pai e mãe está aqui, presente. A gente constrói todos os dias um pouquinho, tirando... Ah, não, mãe, não quero ir na casa da avó, não, porque vai passar tem um jogo, um campeonato. Não, a gente vai visitar a vovó e o vovô. Né? Porque daqui a algum... Ah, não, você vai... Né? E a gente vai ser o vovô e a vovó. Não, nós vamos lá visitar o vovô. Se eu não criar esse vínculo agora, daqui a 1, 2, 3 gerações, isso vai... O honrar pai e mãe vai se esvaindo, sabe? A gente não vai se incomodar com o outro, se preocupar com o outro. Então, é muito triste o que está acontecendo, mas eu tenho muita fé que de grãozinho em grãozinho, de plantinha em plantinha, pequenininha, a gente vai semeando ali e eu sou absolutamente contra. Claro, os meus filhos ficam, tem lá um horário, né? Mas a vovó está aqui, então, já deram atenção para a vovó hoje? Eles vão lá, cozinham com a vovó, fazem bolo com a vovó, né? Faziam isso também com meu pai, na época que ele ficava muito em casa, né? E era muito bom, eles ainda têm essa coisa, mas eu fico com muito medo disso aqui acabar. Com essa... deixar cada vez mais distanciado. Porque a gente vê, né, que está distanciado. Você vai fazer um lanche. Uma campanha. Esconda o celular. Isso. E eu sou a mãe chata que tiro, guardo, escondo. E eu queria aproveitar até o tema para a gente deixar isso aqui mais de lado um pouquinho. É muito bom, mas o que a gente precisa vivenciar, os ensinamentos de Jesus, não está só aqui. Está no olho. Tá de eu dar um bom dia. Oi, tudo bem? Como é que o senhor está? As pessoas estão perdendo isso. E aquela coisa, vamos fazer com todos, a gente não perdeu o hábito de fazer com os de casa. Né? Porque esse tema aqui não é honrar pai e mãe, mas está tudo juntinho, é tudo um quebra-cabeça que precisa ser montado por nós, enquanto há tempo. Durável, né? O negócio não desliga. Nós damos o celular na criança de 2, 3 anos Isso. para não ficar perturbando. Então eu fico olhando isso, me incomoda. Porque criança não tem que estar com o celular. Criança não... É assim, Eu perguntei para uma senhora, um casal, eles estavam próximos de esse celular é próprio para criança? Ela sabe o que aquilo era, né? Ela deu uma de boa. Ela, não é meu. Eu falei, mas essa bateria vai fazer muito mal. Porque estão se tornando crianças muito imediatistas, né? Porque agora, se não faz uma coisa na hora que eles querem, nossa, é um auê, é uma coisa de outro mundo. Por quê? É por causa disso aqui. Destrói vínculos familiares, destrói vínculos de amizade. E é aquilo, tudo tem que ser bem administrado. Porque isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, né? Você tem os livros, né? Agora ninguém pode falar, não tenho como ler. Tem, mas tudo regrado, né? Tudo dentro para que a gente não fique doente, para que a gente esteja sempre podendo fazer o nosso honrar pai e mãe. Porque senão a gente vai esquecer. Mas eu vou estar aqui para falar várias vezes dessa palestra para vocês, dessa preleção para vocês, com certeza. Eu sou insistente. Capricórnio, entendeu? Nada tira o prazer. É muito bom. O cheirinho do livro, né? Eu passei a semana lendo com as crianças esse tema, né? E foi muito bom. Eu já há muito tempo não me pegava lendo um livro. Foi muito bom, de verdade. De verdade. E eu quero ler mais Acabou, Flávio? Tá acabando? Não, tá. Vou ler mais um livrinho, um textinho para vocês. É muito bonitinho esse aqui também, gente. São 2 volumes, é o roxinho
E esse aqui, o primeiro livro é a primeira parte do Evangelho e o segundo livro, ele trata da segunda parte. Mas ele é todo com poeminhas, tá vendo? No final ele conta uma historinha. E aqui tem um também, bonitinho, peraí, eu acho. Os pais. A gente fala muito das mães, vamos falar dos pais aqui, ó. É verdade que existem pais cuja dedicação aos filhos deixa muito a desejar. Não concordo muito com isso, não. Acabou? São irados e não calmos, negligentes e não zelosos. Olha aí, ó, a história do celular. Autoritários e não afáveis, ciumentos e não amigos, indiferentes e não afetuosos, grosseiros e não delicados, mesquinhos e não bondosos, medíocres e não educados, distantes e não íntimos, invejosos e não solidários, agressivos e não brandos, impertinentes e não tolerantes. Apesar dos defeitos, e por mais que não realizem o ideal dos filhos, ainda assim são credores do nosso respeito, gratidão e amor, porque são a porta da reencarnação e sem ela não se chega a Deus. É por meio do pai, da mãe, que a gente teve essa oportunidade maravilhosa de estar aqui encarnado, aprendendo, errando, tentando melhorar, melhorando, amando, às vezes não amando tanto, mas é por eles, é por causa deles que a gente está aqui. Então, é a minha primeira preleção. Vocês não me desculpem se eu falhei em algum ponto, mas disseram para mim, Gil, você tem tudo a ver falar desse tema. E realmente, eu aprendi ao longo da minha vida que eles são tudo para mim. Enquanto ele esteve aqui na Terra, ele era tudo para mim e ela é tudo para mim. O que eu puder fazer por ela, eu estou fazendo. E essa é meu pedido a vocês. E esse é o meu pedido para vocês. Chega agora a dar um cheiro, um abraço, dá outro abraço. Se ficou ranhetando, vem cá, abraça de novo, beija de novo. Lá por dentro, o meu virava e ficava rindo assim. Ficava rindo, não gostava. Se não fez ainda hoje, faz. É muito bom. Pena que eu não tenho mais ele, mas eu ainda tenho ela lá. De vez em quando eu aperto ela. Mas façam enquanto eles estão aqui. E passem isso para os seus filhos. Passem isso para as crianças. Eles precisam saber o real valor do amor. E não... Isso, Vivi! E é isso, gente. Eu queria agradecer muito. A vergonha foi embora. Foi muito legal. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado, tá?